falar de transição energética no Brasil, né? Contextualizar no mundo, falar no Brasil e falar de desafios postos para o desenvolvimento nacional, mas o desenvolvimento no Brasil inteiro, né? Então, foi isso que eu pensei em trazer para vocês. Por favor, mais um. O Alain mencionou, né, mas eu trouxe aqui para vocês o consumo energético do Brasil em números. Né? No ano de 2022, o mundo consumiu um número que eu não vou dizer para vocês, porque é chato e técnico demais, mas ele consumiu principalmente na América do Norte e na Ásia Pacífico. Então, quando vocês olham esse gráfico aí, vocês estão vendo essas barrinhas azuis, a mais à direita é o consumo global de energia no ano de 2022, tá? A barrinha imediatamente à esquerda é o consumo da Ásia Pacífico e a primeira barrinha é o consumo da América do Norte. Então, quando a gente olha para o mundo e como o mundo consome energia, a gente está vendo Ásia-Pacífico, China, a gente está vendo América do Norte e a terceira barrinha aí é a Europa. Né? Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo consumo de energia, países ricos, como o Alain falou, porque energia é riqueza, né? E nós estamos vendo, associada a isso, emissões no hemisfério norte. Né? Então, estamos falando de gasto de energia, estamos falando no privilégio do hemisfério norte. Né? Aí eu chamo a atenção de vocês para esse gráfico de pizza aí à direita, porque ele é o consumo energético global por fonte. Né? E aí, quando a gente olha para esse consumo por fonte, a gente está vendo o petróleo com cerca de 30%, a gente está vendo o gás natural com cerca de um pouquinho mais de 20%, e a gente está vendo ainda no mundo o carvão com quase 30%. Né? Então, o consumo energético global, quando ele coloca óleo, gás natural e carvão, ele gera um montante que é superior a 80%. Então, combustível fóssil é responsável hoje pela geração de energia, né, por mais de 80% da geração de energia no planeta. E aqui surge a primeira reflexão, né? Como é que eu vou botar renováveis, que aí é esse pedacinho azul claro e esse pedacinho verde, no mundo com essa velocidade pretendida, igualmente em todas as regiões. Né? Se você disser assim, olha, eu vou botar na Alemanha, tá bom, a Alemanha é um país rico, ele vai pagar pela transição energética. Eu vou botar nos Estados Unidos, ok, ele pode pagar. Eu vou botar em Pequim, na China toda não dá. Mas eu vou botar em Pequim, eu vou botar em Xangai, aí dá. Agora, e o resto do mundo que tem aí trilhões de pessoas alocadas e residentes em países em desenvolvimento? Como é que isso vai acontecer e quem é que vai pagar por isso? Então, essa eu acho que é a grande discussão do momento. Próximo, por favor. Então, isso que eu falei aí, no gráfico da esquerda, a gente tem a América do Norte. A América do Norte consome aí cerca de 10% da matriz energética dela ainda em carvão. Mas ela também tem muito óleo, ela tem muito gás, e os fósseis também são superiores em termos da sua matriz energética a 80%. Quando a gente vai para a Ásia-Pacífico, é pior ainda. O consumo é maior do que 80% de energia fóssil, mas a quantidade de carvão na matriz energética
Só um minutinho, gente. É que entrou aqui um. Não, filha, eu não posso atender, eu estou numa live, tá? Desculpe, gente. É quase 50%. Então, Ásia-Pacífico é quase 50% de carvão. Nós não estamos falando ainda nem de óleo e gás. Como é que essa coisa vai evoluir? Né? Como é que nós vamos pegar a Ásia-Pacífico só na China, cerca de quase mais de 30% da população do planeta, e dizer o seguinte: olha, você que consome quase 50% de carvão na sua matriz energética não pode mais não, agora é tudo renovável. Né? Então, essa é uma discussão, essa é eu diria que quase uma utopia a resolver. Né? Mas há esforços, a inserção tecnológica a gente vai discutir a seguir. Próximo, por favor. Bom, aí quando a gente compara esse global, esse americano, esse europeu, esse Ásia-Pacífico com o Brasil, a gente vê uma situação completamente diferente. Né? Enquanto o mundo consome mais do que 80% de fóssil, o Brasil consome menos de 50%. Então, aqui eu vou dizer para vocês o seguinte: a nossa transição energética já começou e faz décadas. Né? O nosso petróleo, e ela começou, não foi porque nós estávamos preocupados com o clima, ela começou porque nós não tínhamos petróleo suficiente para o nosso desenvolvimento. Né? Então, nós temos fontes hidráulicas, com hidrelétricas potentes, a gente tem todo o esforço do etanol, que hoje é responsável por um grande fornecimento de biomassa, né? Porque sai bagaço de cana, sai bagaço de biodiesel, etc. Um etanol que começou na década de 70 por conta da falta de gasolina, a gente gastava muito dinheiro com importação. Então, nós temos um país que ele tem, vamos dizer assim, que ele está no hemisfério sul, querendo se espelhar no hemisfério norte, numa situação completamente diferente. Um hemisfério norte pautado em mais de 80% em combustível fóssil, quando nós temos aí 48% de renovável na nossa matriz energética. Essa situação é uma situação ímpar, é uma situação que eu desafio a vocês a ver um país grande numa situação, em termos de emissões, tão privilegiada. Né? E aí, voltando, só lembrando quem é que consome, né? A gente vê que a América do Sul consome muito pouca energia, né? O hemisfério sul consome muito pouca energia, mas nós temos uma questão que é central. Em termos de energia, nós estamos bem, mas o nosso problema, tanto quanto o problema da África, é queimada. Né? Então, as nossas emissões estão nas queimadas. Então, se a gente quer evitar a emissão, eu acho, Alan, que a gente não tem que brigar com a margem equatorial, não, a gente tem que brigar com a queimada do Amazonas. E aí, eu vou deixar aqui uma chamada, eu queria muito ter posto esse vídeo na apresentação, mas ele ia ficar pesado, ele ia ficar demorado. Mas a NASA vem fazendo, desde 2006, vídeos do passeio do CO2 na atmosfera. E o último vídeo que eu vi, eu acho que ele é de 2021, eu acho que eu até botei ele no LinkedIn, né? Ele é muito importante quando ele mostra focos de emissão nos Estados Unidos, uma poluição muito grande em Pequim, uma poluição muito grande na Europa, Arábia Saudita, né? Uma emissão via queima de florestas na África e e uso de solo para agricultura com queimadas na África, e uma
e uma captura de CO2 muito grande na floresta amazônica durante o dia, ao longo de períodos muito grandes de tempo. Então, eu acho que aqui tem uma discussão que precisa ser levada a termo, precisa ser ressaltada, que é a real participação do petróleo e do gás num país que, teoricamente, consome pouca energia, vis-à-vis uma queimada da Amazônia que tem um aspecto importante para reter o CO2 do planeta como um todo, para diminuir o impacto das emissões do hemisfério norte, né? E para a gente poder contextualizar isso e ver que nós estamos bem em termos de emissão de combustíveis, e, portanto, acredito eu, Alan colocou as opiniões dele, eu vou colocar minhas opiniões, que são assim, não estamos tão ruins em termos de emissão num país que tem aí 46%, 48% de energia renovável. Né? Então, é por isso que em todo slide eu coloquei assim, qualquer futuro e qualquer ação nossa depende de fato, análise de fatos, dados e conhecimento do nosso mercado. Né? Então, nosso mercado está aí, ele está aí em números, né? E foi por isso que eu fiz tanta questão de trazer esses gráficos para vocês. Vamos lá, mais um, por favor. Bom, então, essa é a grande discussão. Né? Nesse gráfico à esquerda, nós vamos ver os 10 maiores produtores de petróleo no planeta. Depois de muito esforço, depois do petróleo é nosso, depois de um esforço muito grande para produzir a bacia de Campos, para produzir o pré-sal, etc., a gente chega aí num país que é um dos top 10 produtores de petróleo no mundo. Né? Agora, vocês veem que nós somos o nono, né? Esses dados são de 2022, mas mesmo o nono está muito distante do primeiro, está muito distante do segundo, está muito distante do terceiro. Onde é que está o primeiro? No hemisfério norte. Aonde é que está o segundo? Ali no Oriente Médio, com grande emissão. Onde é que está o terceiro? Na Europa. Né? E nós estamos aqui na América do Sul, numa situação que só não é controlada porque as emissões do hemisfério norte atacam o hemisfério sul. Então, quando vocês tiverem um tempinho, realmente olhem os filmezinhos feitos pela NASA, porque eles estão representando muito bem esse passeio do CO2 na atmosfera. Mas aí surge a grande questão. Nós vamos acabar com o petróleo ou não vamos acabar com o petróleo? Esse petróleo é esse fantasma todo ou não é esse fantasma todo? E aí a gente diz assim, ok, se a Alemanha quiser pagar por energia renovável, ela tem dinheiro para isso. Se os Estados Unidos quiserem, ele tem dinheiro para isso. Se Pequim quiser fazer isso, ele tem dinheiro para isso. Mas a África não tem. E o Brasil também não tem. A gente gastou, ano passado, cerca de 35 bilhões em energia renovável. O que são 35 bilhões no mundo, gente? Não é nada, não faz efeito nenhum, faz quase nada. Esse mercado demanda trilhões. Quem é que tem trilhões para gastar para substituir a energia fóssil, que é, vamos dizer assim, relativamente barata, que é o que a gente tem de mais barato? Né? Para fazer isso, a gente deixa de fazer infraestrutura, a gente deixa de entregar água, a gente deixa de entregar luz para todos, a gente deixa de inserir, vamos dizer assim, a gente deixa de inserir a população, elevar a população a um nível razoável de consumo. Tudo isso está nesse bolo. Né? Nós temos dinheiro para gastar com isso tudo, né? Ou nós vamos fazer isso de uma forma, quem sabe, mais lenta que o primeiro mundo.
né? Eu acho que é essa a discussão. A grande discussão que está se tendo agora é transição energética, ok, a gente tem como barrar a inserção tecnológica, não. A tecnologia, quando chega, ela, ela abrange todo mundo. A Alô mencionou a inteligência artificial. Nós todos já estamos usando a inteligência artificial. Ela vai levar a um maior consumo de energia, com certeza. E de onde vai vir essa energia? Né? Nós vamos ter que pagar por aumento de infraestrutura. Vou mostrar para vocês aí. Mas aí, se a gente disser o seguinte, olha, vamos pagar por essa energia, nós vamos pagar por qual energia? Nós vamos ter que escolher, porque não vai poder ser a mais cara. Né? Vamos lá. E é isso que os grandes CEOs das companhias de petróleo e do mundo árabe estão discutindo. Né? Energia do petróleo ainda é uma energia barata. A nova tecnologia é cara. E o povo está disposto a pagar por isso, na velocidade que a Agência Internacional de Energia apregoa como necessária, né? E se apregou e para o hemisfério norte, que é o Pareto da história. Por que o hemisfério sul? Por que a África, que não tem grana, tem gente passando fome? Por que o Brasil, que ainda tem muita gente abaixo da linha da miséria, né, vai direcionar um recurso importante num volume imenso para essa transição energética, quando o primeiro mundo, que é o emissor, não está fazendo isso? Né? O discurso do Lula que o Alain botou é muito oportuno, né? Porque o que a gente vê é o seguinte: muito discurso, muita gente querendo vender nova tecnologia, mas os acordos, como o Lula disse, não estão sendo cumpridos. Né? Então, eu acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer, essa é a reflexão que o CEO da Saudi Aramco acabou de fazer na CERUIC. Próximo, por favor. Então, assim, o CEO da Exxon, um tempo atrás, disse assim: olha, faltam 25 anos para 2050 e nós não estamos nem perto. Oi? Então, faltam 25 anos, né? E a gente ainda não tem investimento suficiente para o net zero em 2050. E nós não temos por falta de dinheiro alocado. Né? Então, nós vamos alocar esse dinheiro, o Brasil vai fazer isso, né? Quem é que o primeiro mundo está fazendo isso? Como é que é isso? Né? Na mesma direção, vai o CEO da Saudi Aramco agora na CERUIC. Né? Ele diz o seguinte: olha, a Agência Internacional da Energia está dizendo que eu tenho que olhar o que está acontecendo no mundo, mas eles estão perguntando para a Europa, eles estão perguntando para os Estados Unidos. Quando é que eles vão olhar para a demanda de países em crescimento, como África, Ásia Pacífico, China, América do Sul, etc., que tem uma realidade completamente diferente em termos, principalmente, de poder aquisitivo do que aquele do primeiro mundo. Então, essa é a discussão do momento. Próxima, por favor. Bom, vocês viram a discussão do Brasil agora com o apagão em São Paulo. Né? Faltou luz em São Paulo. São Paulo teve chuva, teve calor extremo, e aí faltou luz. Tem gente em São Paulo sem luz há uma semana, na cidade de São Paulo. Né? E aí a diretora da Enel disse o seguinte: olha, a culpa é do calor extremo pelas quedas de energia. Né? Nesses dias com alta temperatura, né, houve um grande estresse motivado pelo consumo térmico, e foi isso que atrapalhou a nossa distribuição. Bom, no frigir dos ovos, algumas questões dessas foram mitigadas com geradores a combustível fóssil. Puseram lá 5 geradores de combustível fóssil para resolver o problema de um bairro. Né? Mas o que a gente vê é o seguinte: está tudo lindo, mas isso
é falta de infraestrutura, ou seja, é necessidade de ampliação de infraestrutura para um país que tem uma demanda crescente. Né? Então, é isso que nós temos que olhar. Nós estamos dizendo o seguinte: olha, nós precisamos de energia, nós precisamos aumentar o nosso fornecimento de energia, porque o Brasil está crescendo e um país que cresce, cresce o consumo de energia. Né? E nós vamos fornecer essa energia com o quê? Nós vamos fazer só renovável? Nós vamos ficar esperando o hidrogênio? Nós vamos ficar esperando a eólica offshore? Né? Nós vamos dizer que só pode eólica, né? Que tem seus problemas ambientais também, né? Ou nós vamos dizer o seguinte: olha, nós precisamos de um mix energético e nesse momento não podemos abrir mão do petróleo, nem sabemos quando é que vamos poder abrir mão desse petróleo. Próximo, por favor. Bom, eu chamo a atenção para vocês, então, das nossas... temos um país continental, né? Energia transmitida por redes de transmissão que não são suficientes para levar energia para o país todo. Né? Se vocês olharem esse poste aí, ele é realidade na zona sul do Rio de Janeiro, ele é realidade em área rica de São Paulo, mas isso aqui mostra, né, como é que o acréscimo de energia e o acréscimo do uso dos postes vão acontecendo à revelia da modernização, porque um país desenvolvido já teria que ter essas redes todas subterrâneas, nós não temos. As regiões mais ricas do Brasil têm essa realidade aí desses postes e dessas linhas de distribuição todas aéreas, essa coisa toda. Isso mostrando que, mesmo assim, nós temos uma questão de consumo de energia primária, onde 33% é transporte, e transporte é energia gerada principalmente por combustível líquido, fóssil e líquido. Vocês imaginam se metade desses carros, ou desses caminhões, desses trens, resolvessem, de uma hora para outra, migrar no Brasil para o consumo de energia elétrica? Né? Como é que iam ser essas linhas de transmissão? Elas já não estão dando conta hoje, como é que elas dariam conta imediatamente? Né? Esses postes aí iam ser como se a gente tivesse garagens em São Paulo, garagens como no meu prédio, onde uma quantidade imensa de carros iam ter que abastecer de energia elétrica. Né? Como é que ia ser isso? Ao contrário disso, nós temos hoje uma rede de transporte e distribuição de combustível líquido que abrange todos os municípios brasileiros, são mais de 5 mil. Como é que a gente substitui isso? Né? Então, o que a gente precisa olhar no caso do Brasil, e eu acho que no mundo todo, né, é que a gente sabe exatamente onde nós estamos, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. O que a gente precisa é ver como é que a gente constrói essa ponte da melhor maneira e introduzir aí nessa discussão uma variável que quase sempre é esquecida, que é o timing, né? Em quanto tempo nós vamos fazer isso? Né? Com que velocidade nós vamos fazer isso? Porque essa velocidade é essencial para a gente poder pagar ou não por isso. Próximo, por favor. Bom, finalizando aqui, já falei demais, né? Mostrando aqui os números da EPE, né? E como é que a gente consome energia, né? Então, tem uma coisa que é pacificada no mundo que ninguém discute. Energia é pilar de desenvolvimento. Tá? E petróleo e gás são energias comparativamente às demais baratas, porque novas tecnologias são caras. As novas tecnologias se tornarão baratas,
mas a gente ainda tem que esperar um pouquinho por elas, né? No Brasil, como eu disse, a gente tem uma infraestrutura de transporte e distribuição de combustível líquido que está espalhada em todo o território nacional. Ela é equiparada, e a gente brincava com isso na NP, à distribuição da cerveja. Ela está em todos os municípios brasileiros. Como é que a gente leva energia elétrica em quantidade para fazer frente a um consumo de energia primária que é de um terço do Brasil é transporte, tirando simplesmente o combustível líquido? Não tem como fazer isso num tempo curto, né? Nós vamos ter que fasear isso, nós vamos ter que trabalhar isso num tempo adequado e compatível com o que a gente pode pagar, né? Outra coisa que é pacífico, né? São muito grandes as necessidades de expansão de infraestrutura no Brasil, né? Se a gente quer desenvolver o Brasil, a gente tem que levar energia em quantidade suficiente e transporte em quantidade suficiente, né? E esse transporte, hoje, ele é principalmente mobilidade é igual a derivado líquido, né? Então, a gente tem que pensar em como é que a gente substitui isso, em que tempo. Particularmente, parafraseando o Alan, que deu uma série de opiniões, eu vou dar a minha, né? Nós temos aqui uma questão tecnológica muito interessante. Nós somos o único país do mundo que tem frota flex, né? Ninguém mais tem. A gente coloca, além disso, a gente coloca etanol na gasolina numa quantidade elevada, tá? E o mundo já desenvolveu o veículo leve híbrido, né? Então, nós estamos mais próximos, e essa é a minha opinião pessoal, da utilização de um veículo híbrido, que em vez de gastar aí seus 9 quilômetros por litro, seus 10 quilômetros por litro numa cidade, vai gastar 18, 20. Né? Isso aí reduz emissão. Né? É isso que nós fizemos com as lâmpadas também, quando a gente, e com os eletrodomésticos, quando a gente começa a usar máquinas mais modernas, que consomem menos energia e, portanto, a gente tem que gerar menos energia e agredir menos o planeta e deixar mais energia sobrando para a ascensão social. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Né? Eu acho que a gente pode falar de veículo elétrico, eu acho que a gente pode discutir eletricidade para transporte pesado, mas a nossa base do hoje, do possível, do acessível, sob meu ponto de vista, passa pelo, pelo veículo híbrido. Como eu falei para vocês, a gente não barra a inserção tecnológica, né? Quando ela chega arrasando, né? Então, as baterias estão sendo desenvolvidas, mas elas ainda não estão suficientemente bem resolvidas. Elas ainda pegam fogo, elas ainda custam caro, elas ainda têm uma vida curta. Enquanto isso não acontecer, o veículo elétrico não está completamente resolvido. A gente ainda tem um problema. Vida curta de bateria significa que a gente não tem mercado de segunda mão. A gente tem carros que custam caro e mercado de segunda mão vai acontecer aonde? Né? Então, a gente usa ônibus, mas como é que a gente usa ônibus elétrico que não tem segunda mão? Para quem que a gente vende isso? Né? Então, isso também onera, isso também é preciso gastar dinheiro, né? Isso também está além das possibilidades do Brasil nesse momento. Né? Então, para concluir, para fechar, eu estou dizendo o seguinte: todo o nosso esforço para usar energia hidráulica
foi lá atrás uma transição energética. Todo o nosso esforço pelo etanol na década de 70 foi uma transição energética. Não foi uma transição energética porque nós não queríamos produzir petróleo. Foi uma transição energética porque o petróleo naquela época nos era muito caro e a gente precisava arranjar uma solução. Mas arranjamos uma solução e ela foi uma substituição do combustível fóssil. Nosso biodiesel é uma substituição do combustível fóssil, né? E junto com isso, biomassa hoje, a queima de biomassa é uma substituição de combustível fóssil. Nossa eólica entrou na nossa matriz energética a partir dos anos 2000, né? Nossa eólica onshore, e ela é uma transição energética, né? Estamos num caminho de assumir novas tecnologias, mas a grande discussão é com que dinheiro, né, e em que timing nós vamos fazer isso. Então, essa era a discussão que eu queria trazer aqui para vocês. Mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade e pela confiança.